A Viagem de Chihiro, dirigido, escrito por Hayao Miyazaki, produção dos Estúdios Ghibli, uma animação, ou melhor, uma das melhores animações de todos os tempos. Antes de falar os motivos, aperta aqui o botãozinho vermelho para se inscrever nesse canal e depois aperta o sininho para receber notificações sempre que um vídeo novo for lançado. Inclusive agora estou fazendo esse especial Miyazaki e estou resenhando alguns filmes do Miyazaki. Eu sei que vocês estão pedindo por outros filmes, mas tenha calma, o canal, a tendência é que dure mais uns 30 anos, então vai dar para fazer todos os filmes do mundo aí com relação ao Miyazaki. Tenha calma e com relação aos estúdios Ghibli também, tá? Então vamos lá, sobre Chihiro, muito já se falou, né? É difícil até achar algo novo para falar sobre essa maravilha, esse diamante do cinema, principalmente do cinema japonês, mas ele acompanha a vida da Chihiro, que se perde junto com os pais, se perdem antes de chegar à casa nova. Eles estão se mudando para o interior do Japão. Ela vai parar no mundo dos espíritos, deuses e tudo mais, e alegorias da natureza japonesa, enquanto que os pais ficam presos por conta de uma vilã. Essa vilã meio que domina também Chihiro. A partir daí ela tem que traçar uma jornada para se libertar e também libertar os pais. O filme inteiro é desses filmes maravilhosos onde você olha, pensa, vê de novo, pensa de novo, fala, comenta com os amigos, mas ainda tem a sensação ao ver, talvez pela 7ª vez, que é o que está acontecendo comigo, que você não tem o conhecimento necessário para absorver tudo. É como se fosse uma piscina, né? Eu falo muito das camadas e tal. Então é como se o Chihiro fosse uma piscina de 50 metros, mas a minha respiração só permite chegar ali aos 15 metros, 10 metros. Quanto mais eu estudo e eu entro de novo na Viagem de Chihiro, eu absorvo coisas novas. A metáfora estrutural do filme, a alegoria base, é para o amadurecimento de personagem, né? Então é um estudo de personagem, que é a Chihiro, onde ela, no começo, é uma garota birrenta, chata, apegada a coisas que não necessariamente são tão interessantes, é apegada ao seu passado e que está chateada por conta da mudança, a mudança imposta. E daí o que é que o filme mostra? O filme mostra o amadurecimento 100% dessa personagem. O que eu mais gosto no cinema, o que eu mais gosto em literatura, em tudo, é quando os personagens começam de um jeito e terminam de outro jeito completamente diferente. E é exatamente o que Hayao Miyazaki faz aqui com Chihiro. Você sente a mudança constante da menina, da garota, mas se você tirar uma foto da Chihiro no começo e tirar uma foto no final, pode perceber que a mudança é bem maior do que você conseguiu perceber ao longo da jornada. Então ela vai deixando de ser a menina birrenta para ser a menina com foco, para ser a menina compenetrada, para ser a menina que resolve, para ser uma menina onde, em vez de ser dependente, passa a exercer uma função de dependência dela, né? As pessoas passam a depender dela e ela passa a resolver as coisas em vez de ser só uma garota mimada que tem as coisas resolvidas por outro. Outras coisas podem ser absorvidas também e saindo um pouco da personagem da Chihiro, como, por exemplo, o Japão como um todo. A conversa constante do filme, fora esse lance do amadurecimento, é sobre a sua busca materna, da sua identidade materna, da sua identidade de origem. É o que chama do arcabouço, né? Todo mundo tem um arcabouço ético, moral e etc. O filme fala muito sobre isso, fazendo alegoria, mais uma vez utilizando essa palavra porque o filme é 100% alegoria. Então, o filme inteiro é uma alegoria para a busca das raízes japonesas. O Japão, acho que nos últimos 20, 30 anos, por que não, está constantemente discutindo que as raízes japonesas estão sendo perdidas por conta do novo, por conta do progresso, por conta de ter que entrar numa rede mundial, numa linha mundial do capitalismo, do progresso e tudo mais. Quando você perde o seu nome, quando você esquece, no filme existe isso, né? A Chihiro, muda-se o nome da Chihiro para Zen, e quanto mais ela se distancia do nome Chihiro, mais difícil fica dela executar a missão dela, que é voltar às origens, estabelecendo a sua relação com os pais. Então o filme cria essa alegoria como se o Japão estivesse perdendo o seu nome, ou esquecendo o seu nome, e está se tornando em algo muito, muito diferente. É muito comum que nós, seres humanos, seja oriental, ocidental, tanto faz, nos desvirtuemos durante os caminhos das nossas vidas. Já vou falar sobre outra metáfora com relação a isso. A gente vai esquecendo a nossa origem, a nossa cidade, a casa onde fomos educados, a rua onde crescemos com nossos amigos, o colégio onde nos encontramos como somos, ou seja pelo método ruim, ou seja pelo método bom, né, pela via fácil ou pela via difícil. E quando a gente está com essa degringolada na cabeça, buscar respirar ares antigos, ares nostálgicos,
nos faz bem, nos recoloca no nosso caminho. O dragão oriental, que é a serpente, né? Dragão serpente, que pode ser visto, por exemplo, no Dragon Ball, o Goku correndo por cima do dragão serpente, é também uma metáfora para esses caminhos tortuosos, é o movimento do dragão, né? Então os caminhos repetitivos e tortuosos nos fazem esquecer quem somos. E aí vai o personagem Haku, onde precisa do amor, que é um sentimento genuíno, é um sentimento inocente, para relembrar quem ele é, e ele é muito mais do que ele está sendo naquela história. Muita coisa para falar, né? Falando sobre técnica, quem sou eu, né? O filme é maravilhoso, o desenho fluido do estúdio Ghibli tá no filme inteiro, porque alguns filmes de animação têm essa fluidez no desenho, mas poucos conseguem permanecer por 120 minutos fazendo isso. Ele está o tempo todo com uma fluidez maravilhosa. Seja hora na frente, né, no primeiro plano, seja hora no segundo plano. Tudo é único. É quase como se fosse um videogame, você vai mudando de fase e os ambientes vão sendo novos, e sempre que você entra no ambiente tem uma regra nova, tem uma regra diferente, e você tem que aprender, assim como a Chihiro aprende. A gente também está aprendendo sobre aquele novo mundo, aquela nova câmara. Os personagens são únicos e todos os personagens, o design dos personagens são únicos e todos os personagens têm uma função, e as funções desses personagens são baseadas nas suas histórias. Tem uma hora que um espírito, eu não vou dizer muito o que é, ele chega e todo mundo tá com medo dele, porque é um cliente difícil lá na casa de banho e tal. Não é o Sem Face, tá? É outro. E quem resolve aquilo ali é a Chihiro. E olha como a inocência dela em termos de tamanho, tô falando de desenho e design, tá? A inocência dela em termos de tamanho, frente àquela gosma gigante, consegue resolver um problema com uma simples tomada de ação, né? Uma observação buscada na inocência daquele ser que ainda não está comovido pelos males daquele mundo. E mais tarde o Sem Face, que é o representante da ganância, onde engole as pessoas gananciosas, e não tem fácil, porque realmente a ganância chega e se apropria da gente sem a gente perceber, mas frente, mais uma vez, à inocência da Chihiro, ele se desdobra, ele se desconcerta. E de novo o design aparece. O Sem Face é gigante, vai ficando cada vez maior, naquele design estranho, que não dá para definir, porque realmente a ganância não dá para se definir, porque você não sabe qual é o começo nem o fim dela. Mas a Chihiro, por não ser gananciosa, por ter a inocência e por estar focada na missão, consegue dar um bypass, né? Ultrapassar essa ganância, e ela volta a ser comparável de tamanho com a Chihiro. Tem uma coisa que eu acho linda no filme: o Miyazaki, ele sabe que um plano é bonito, então ele compõe muito bem um plano, aí o fundo é bonito, os detalhes são muito bonitos, e então ele deixa a câmera parada, faz com que o personagem entre, e é quase como um screenshot, é quase como, literalmente um frame perfeito, que ele sabe que é perfeito, e deixa ali por alguns segundos a mais, para que o nosso cérebro receba tudo que está nesse plano. Se tem algum ponto negativo? Tem. Eu sou de uma escola onde regras são definidas e são respeitadas a ferro e fogo. O Miyazaki não é. Ele é de uma escola onde regras são definidas e são quebradas a bel prazer. Porque, para ele, quem comanda a história é o seu personagem principal. Se seu personagem quiser ir para linhas laterais, horizontais e verticais, como voar, por exemplo, ele vai fazer e nada vai impedir. Eu prefiro as regras definidas, e esse é meu único ponto onde eu estranho o filme, né? É uma pequena estranheza de apenas um ocidental. Para a Viagem de Chihiro não tem como dar outra nota, 5 estrelas. Uma maravilha que Hayao Miyazaki deixou para a eternidade. Se gostou do vídeo, dá joinha. Se não gostou, dá dislike. Comenta aqui embaixo, me dá a sua opinião sobre a minha opinião, a sua opinião sobre Viagem de Chihiro. Comenta aqui mais coisas que você já leu, você já ouviu falar, para deixar esse papo cada vez mais gostoso, cada vez mais recheado para os novos ouvintes, ou melhor, espectadores, que chegarem aqui para nos assistir e também ler os seus comentários. Um beijo no coração de todos, até o próximo vídeo e tchau!